Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez à nossa live Aurora Responde. Estamos aqui hoje muito felizes por dois motivos. Primeiro, por estar fazendo mais uma live, abrindo mais uma live com um tema muito especial. E segundo, por termos aqui a nossa professora de religião, professora Ana Clara Cedrais de Alencar. Professora, muito bem-vinda aqui à nossa live, uma live muito aguardada, porque já queríamos, né, desde o início da quaresma, trazer esse tema, porque estamos trabalhando aqui na escola, mas eu acho que o momento certo foi esse, né, o momento ideal, o momento de estar celebrando aqui a Semana Maior, a Semana Santa. Então, por favor, se apresente aqui mais uma vez aos nossos telespectadores. Bom, me chamo Ana Clara Cedrais. Esse ano de 2024 fui convidada pela diretoria do Aurora a fazer parte do grupo pedagógico, sendo professora de ensino religioso. E hoje vou ter a graça de conversar aqui com a professora Rosicleide sobre um dos assuntos mais importantes do catolicismo, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Nós aqui no colégio temos a disciplina de ensino religioso e trabalhamos não apenas, né, o ensino religioso, mas também a catequese, de alguma maneira. Esse ano foi abordado na coordenação que a professora trabalhasse também muito a catequese, porque a gente sente falta, inclusive das crianças, que nós conversamos até durante a missa, para ter um entendimento do que é a Santa Missa, né, propriamente dito, que é o santo sacrifício de Nosso Senhor, e ter esse sentido de recolhimento, né, do respeito, do que foi, do que é para nós, do que representa a Santa Missa. E hoje, especialmente, nós vamos, né, conversar sobre esse tema da Semana Santa, iremos falar sobre os seus simbolismos, começando pelo dia de amanhã, na verdade, desde a quaresma, e o domingo de Ramos, e amanhã inicia-se. É uma das perguntas que eu vou fazer para a senhora, professora. Mas eu gostaria que a senhora, para iniciar, para entrarmos de fato aqui no nosso tema, eu gostaria que a senhora resumisse aqui, ou desse a sua entonação sobre qual a importância da Semana Santa para nós católicos. Bom, a Igreja Católica, uma das características dela é que ela é mãe. E a mãe, ela educa seus filhos, ela ensina seus filhos. E, propriamente, a Igreja ela ensina muito através da liturgia. Então, a Semana Santa é importante para os católicos porque é o ápice, né? O momento mais importante de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o cumprimento da vocação dele aqui nessa terra, que foi a sua paixão, morte e ressurreição. E através da liturgia, através da Santa Missa, os católicos podem viver esse momento. Em pleno século XXI, no 2024, a gente consegue, através da liturgia, viver essas graças que aconteceram há 2000 anos atrás, através da missa. Então, no domingo passado, por exemplo, nós comemoramos o Domingo de Ramos. E foi ali que se iniciou a Semana Santa, através do Domingo de Ramos, porque Nosso Senhor voltou do deserto e ele voltou já sabendo que ia começar a paixão dele. E a igreja, a partir do Domingo de Ramos, começa a Semana Santa. Nesses 2 dias, né, segunda e terça, nós estamos vendo na liturgia que as leituras são as profecias da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir de hoje, na missa de hoje, foi a liturgia, o evangelho, foi de Judas vendendo a nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor fala que um dentre vós irá me trair. E Judas vai até nosso Senhor e pergunta: Mestre, sou eu? E aí Nosso Senhor responde: tu o dizes. Então foi o começo da traição. Só que dentro da Semana Santa existem 3 dias muito especiais, que é propriamente o Tríduo Pascal. Era essa pergunta que eu queria saber, dúvida, porque fala-se da Semana Santa. O Tríduo Pascal, para quem está nos assistindo agora e para deixar registrado, vamos lá, temos 4 dias importantes, icônicos, né? Agora na Semana Santa, que é quinta, sexta, sábado e o domingo da ressurreição. Então, para tirar dúvida, o Tríduo Pascual, ele começa
na quinta, sexta e sábado, sexta, sábado e domingo. A senhora pode explicar pra gente? São os 3 dias anteriores à Páscoa. Então o tríduo pascal começa na quinta-feira santa, amanhã. E é uma missa extremamente importante na igreja. Ela é tão importante que amanhã, na quinta-feira, só pode ser celebrada uma missa na igreja. Por que ela é importante? Ela é importante porque foi nesse dia, na última ceia, que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu 2 sacramentos. O sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem, do sacerdócio. E a partir dessa missa, ele consegue, por assim dizer, perpetuar na face da terra a presença dele. Porque sem Eucaristia não existiria sacerdote. E sem sacerdote não existiria Eucaristia. Então, por isso que é uma missa muito festiva. A igreja deixa de usar amanhã os paramentos roxos, que estão sendo usados todos os dias da quaresma, e começa a utilizar paramentos festivos, o branco, porque é uma solenidade. Dentro da igreja vai estar amanhã ornada com flores. As músicas vão ser gloriosas. Amanhã vamos tocar os sinos, vamos cantar o Glória. Glória? O Glória. Uhum. Só que, por mais que seja uma missa festiva, também tem um ar de tristeza. Ela já começa a dar o tom da Ela paixão. dá o tom da paixão. Ela tem uma clave de tristeza, porque no mesmo dia que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia e o sacerdócio, nesse mesmo dia, aquele sacerdote, um dos sacerdotes que ele tinha dado a graça de se tornar sacerdote, trai ele, que era Judas Iscariotes. Professora, naquele momento ali, se a gente pudesse voltar e participar daquela cena, daquele jantar, daquela ceia, imagine quão glorioso seria. Só de imaginar já nos eleva, né, a um nível espiritual muito grande. Mas tem o simbolismo, mas muita coisa se dá a partir daquele momento. Eu vejo a senhora falar que, conforme o evangelho de hoje, foi descoberto, né, a traição de Judas. O traidor estava entre eles, estava entre nosso Senhor Jesus Cristo. E tinha ao lado dele os outros apóstolos e o apóstolo que ele mais amava. Sim. Né? E desde então ali começa a ter esse paralelo entre, como a senhora disse, o Antigo Testamento, todas as profecias que foram dando indícios de que o Messias viria, que o Salvador viria, que haveria esse momento de redenção, que o povo aguardava, né, há muito tempo. Então, naquele momento fala e deixa muito bem claro quem quer seguir a Judas, quem quer seguir a João. Quem será da serpente, né? Quem seguirá a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora. Sim. Então, assim, naquele momento, fazendo essa alusão, muito se dá, né, a partir dali, muitos simbolismos, e muito da nossa fé nasce propriamente dito ali, Sim. naquele momento, né? A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde o início, foi um combate, né, entre as luzes e as trevas. Então, ali naquele momento, dá para ver que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio, e ele trouxe essa graça à terra, porém, os homens não são Judas. Todos os apóstolos foram ingratos a essa graça. Porque vai começar a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos vão fugir. O padre falou isso hoje. Fala-se muito da traição de Judas. Mas todos eles. Tanto que quando Nosso Senhor Jesus Cristo fala assim, um entre vós vai me trair. Ninguém pergunta, nossa, Nosso Senhor vai ser ultrajado. Não. Só pergunta, sou eu? Seja uma verdade. Será que sou eu que vou ser traído? Ninguém pergunta sobre o que Nosso Senhor estava sentindo naquele momento. Então, é uma espécie de vaidade que tem lá entre eles. É uma traição, né? Vamos dizer assim. Da parte preocupação deles. Não havia, né? Aparentemente, naquele momento, do que aconteceria. Mas, assim, qual a minha parcela? Qual a minha contribuição? Mas a gente vai sempre fazer esse paralelo, porque nos dias atuais nós nos perguntamos, né? Qual a nossa parcela de culpa? O que a gente contribuiu ou não para que acontecesse, para esse calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É uma coisa que cabe para a reflexão. E assim, na catequese, com as crianças aqui, né, nas aulas de religião, é interessante a gente saber o simbolismo das coisas. Porque muitas vezes a gente vai à missa e a gente não sabe o que aquilo simboliza. E não aumenta a nossa fé por isso. Então, por exemplo, na Santa Missa, todas essas 3 missas do Tríduo Pascal, elas têm vários simbolismos. E tem um santo que diz assim,
que a função do homem, né, a função nossa é conhecer, amar e glorificar a Deus. Para a gente amar algo, a gente precisa conhecer. Então, para a gente entrar com compenetração no tríduo pascal, nesse auge dos acontecimentos da quaresma, a gente precisa conhecer o que a gente vai viver na missa. Então, a gente tem que conhecer a liturgia, os atos. Não é o simples ato que o padre vai ter um círio, vamos dizer, no sábado de aleluia. Ou não é simples que a gente vai lá e auscula a Santa Cruz na sexta-feira. Tem que conhecer o simbolismo. Por que canta glória? Por que não canta? Por que reza o credo? Por que não reza? Tem um simbolismo. E a igreja ensina isso. E não é apenas o simbolismo, mas a causa propriamente dita, sim, né? É entender que vamos viver aquele momento que aconteceu há anos atrás, quando de fato o mesmo Jesus que foi crucificado na cruz é aquele que iremos receber a Eucaristia amanhã na quinta-feira, na sexta-feira não haverá missa, mas iremos receber também. Sim. Então, o que a senhora está dizendo aqui para nós é que temos que entender o sentido, né, que além de ser um simbolismo, tem um sentido profundo e verdadeiro. É, né? Porque aquilo não é uma representação. Ali está sendo vivido. Então não é um teatro. O padre ali não está fazendo teatro. Ali, cada ato ali mexe no céu, na terra e traz graças que Deus quer dar à humanidade em pleno 2024, perdão. 2024. E esse é um dos motivos de trazermos a professora Ana aqui para poder esclarecer. Nunca sabemos demais sobre a nossa igreja, nunca sabemos demais sobre a... Eu tô vendo que a senhora tem aqui revisado, apesar da senhora ser uma excelente professora, mas a gente tem que estar estudando o tempo todo. Sim. Né? E aqui é um resumo. É um resumo porque, como a senhora diz, nada é por acaso, não é um teatro, e nós contamos também com o sobrenatural, né? Sim. Porque precisamos da graça para poder estudar e entender e falar. Sim. Falar de Deus é muito bom, mas também traz muitos desafios, porque trata da nossa fé, trata da nossa existência, não é? Isso. Voltando para a quinta-feira, para a gente concluir o simbolismo da quinta, iremos aqui trazer, para quem está nos assistindo, o simbolismo de cada dia do tríduo pascal. E aí a senhora falou que terá a instituição da ordem, a instituição da Eucaristia, né? Mas tem uma coisa muito bonita que acontece aqui na nossa igreja, uma cerimônia, que é o desnudamento do altar. Obviamente, eu falei aqui na nossa igreja, que frequentamos a mesma igreja, mas que existe uma pureza muito grande, né, da doutrina, do que a igreja de fato pede que seja feito. Sim. E além do desnudamento do altar, tem a vigília. Sim. A missa de Quinta-feira Santa, que vai ser amanhã, normalmente ela é conhecida pela missa do lava-pés. Porém, isso perde um pouco o sentido da missa, porque é a missa da instituição da Eucaristia. No início, assim como várias partes da missa, não foi algo decretado. Então, não chegou um bispo e decretou, vamos celebrar a missa desse jeito. Foi algo muito orgânico. Então, a missa da Quinta-feira Santa, assim como as outras celebrações do Tríduo Pascal, foram muito orgânicos. Começaram lá em Jerusalém nos primeiros séculos e eles celebravam a missa nos locais onde aconteceram esses acontecimentos. Então, na Quinta-feira Santa, eles celebravam 3 missas. A primeira missa, que era uma missa celebrada pela conversão dos pecadores. A segunda missa era a missa chamada Crismales, que era onde os padres ungiam os santos óleos do crisma, onde os óleos que são utilizados na unção dos enfermos. E a última missa era celebrada de noite, que era a missa In Notiena Domini, que era a missa da Ceia do Senhor. Então eles celebravam essa missa em honra, em homenagem à Ceia do Senhor, e depois todos os fiéis iam até o Horto das Oliveiras. Nossa. E passavam a noite em vigília. Aqui, agora, em pleno século XXI, nós só celebramos, como havia dito, uma missa no dia de Quinta-feira Santa, porque é um acontecimento grandioso. Ela transcorre normalmente a missa. Ela começa... o que vai mudar nela é os paramentos, os ornamentos e a música. É uma missa festiva, solene, mas também é uma missa triste, porque vai acontecer a traição de Judas. Então, começa a missa normalmente, temos o Glória,
O glória ao simbolismo nessa missa simboliza a alegria dos anjos e dos santos. No céu, eles glorificam a Deus pela instituição da Eucaristia. Então, os anjos se unem aos homens nessa terra e glorificam a Deus pela instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Depois, nós temos as leituras comuns, os ritos comuns da missa. Logo em seguida, nós temos o ofertório, a comunhão, e após a comunhão, o padre vai transladar o Santíssimo Sacramento. Até o monumento. Até o monumento. O monumento normalmente é na sacristia ou na capela da casa, da igreja, que não seja dentro da igreja. Sim. Porque isso é um simbolismo que é quando nosso Senhor Jesus Cristo sai da ceia e é levado pelos soldados até o palácio de Caifás. Então, a igreja, ela vai ficar sem nosso Senhor Jesus Cristo. É uma missa que não tem fim. Não. Nossa. E o que acontece? Essa missa, essa transladação do Santíssimo Sacramento, a igreja pede que seja feita com muita pompa, muita honra e muito entusiasmo. Por quê? É como que é um ato de reparação dos apóstolos, do que eles fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo, que eles deixaram o nosso Senhor Jesus Cristo ser levado. Então a igreja pede que seja com muita pompa, muita alegria. Então o padre leva o Santíssimo até o monumento, canta o Pangelíngua e depois retorna para a igreja. Só que ele já não retorna com os paramentos brancos. Ele retorna com os paramentos roxos. Nossa, é tudo tão lindo na nossa vida. E retorna em silêncio. Então o Santíssimo sai com cânticos de alegria e depois o padre retorna para a igreja em silêncio. E aí vai começar a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa. E todos nós somos tocados a fazer parte disso, né? Sim. É impressionante que começa a ter aquele movimento. Eu estava olhando essa semana o céu, sempre quando se aproxima esse período de Semana Santa, né? Pelo menos aqui em Salvador, Lauro de Freitas, já é outono, tem um clima fica mais nublado de chuva. Uhum. Mas eu fiquei refletindo, falei assim, a natureza, ela entende, parece que entende o que está por vir, o que é que está por acontecer. Sim. Porque o céu estava diferente, né? Então, a impressão que eu tive, a reflexão que estava tendo, eu falei, meu Deus, é tudo tão perfeito que toda a criação entende o que está próximo a acontecer, né? E durante a missa, a pessoa sente. Sente. Ela sente esse passagem alegre, mas o sacerdote voltando dá uma gravidade que a pessoa sente assim, nossa, dá um tônus assim grave, sério, de que aquilo está acontecendo de novo. De fato. Que está acontecendo aquilo, não é uma representação. E aí o padre volta e começa uma das cerimônias mais tocantes que existe na Semana Santa, que é o desnudamento do altar. Verdade. Por que a igreja fez essa cerimônia? Para representar nosso Senhor Jesus Cristo, sendo ele puro, sendo ele casto, ele chega no palácio de Caifás e ele vai ser despojado de suas vestes. Que é a pior das injúrias, né? Sim. Que poderia acontecer com ele. E a igreja, vendo o seu Redentor sendo despojado de suas vestes, também vai se despojar das suas. Então, começa a ser recitado aquele Salmo 21, que diz assim, meu Deus, por que me abandonastes? E sendo recitado pelo coro, só vozes, sem nenhum instrumento, sem órgão, nenhum instrumento, sendo recitado esse salmo, o sacerdote, junto com diáconos e acólitos, vão tirando todos os ornamentos da igreja. Então vão tirando as velas, vão tirando as flores, vão tirando o próprio padre, vai tirando a toalha de altar, vai dobrando a toalha de altar, e aos poucos vão sendo desligadas todas as luzes da igreja. Depois de todo o desnudamento do altar, o sacerdote sai em silêncio. E assim toda a comunidade, toda a assembleia também deve sair com esse espírito de recolhimento. Recolhimento, a meia luz, a igreja quase que totalmente escura, só na penumbra, né? Uhum. E aí saímos todos em silêncio e já entramos na... É porque a igreja é o simbolismo total desse dia. Nosso Senhor Jesus Cristo foi levado. A igreja está sem Cristo, vamos dizer assim. Então, nosso Jesus Cristo ele foi levado
estamos sozinhos. Nosso Senhor Jesus Cristo está sozinho no palácio de Caifás, junto ao Sinédrio. Quem não entende isso, seria importante que pudesse assistir essas cerimônias de fato, para poder, não somente pela razão, professora, mas por ser tocado por uma graça, porque é muita graça. É muito agraciado. Eu acho que uma dos tempos litúrgicos que mais desce graça do céu, propriamente, é a Quaresma. Eu não tenho dúvida. Mas é até chamada de Semana Maior agora, né? Mas então, encerramos, né, nesse dia de quinta-feira, retornamos às nossas casas com esse sentimento de recolhimento e piedade. Aí na sexta-feira, é o segundo dia do Tríduo. Sim. Sexta-feira Santa, o dia da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a paixão propriamente dita. Né? É o ápice. Nosso Senhor Jesus Cristo é levado pelos soldados e acontece todos os sofrimentos, né? Os flagelos, os insultos, todo o sofrimento que um homem, Deus sendo homem, ele pôde sofrer, ele teve aqui nessa terra. Não teve nenhum outro. Existe uma beata que ela teve uma visão que disse que Nosso Jesus Cristo levou 5.000 flageladas. 5.000. Não tem, por isso que alguns cientistas dizem, não tem como ele só ser homem. Ele não ia aguentar, tinha que ser uma ajuda de Deus. 5.000, imagine só, muita coisa. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é levado, vai começar a sua paixão, e por isso que a igreja não tem missa nesse dia. Porque vai ser a morte dele. E é o único dia do ano que a igreja não tem missa. Vai ser feita uma celebração. Em qualquer lugar do mundo. Vai ser feita uma celebração. E o interessante é que Nosso Jesus Cristo, diz a Sagrada Escritura, ele morreu às 9 horas Ele não morreu não, perdão. Ele foi crucificado às 9 horas e ele só faleceu às 15 horas da tarde. Então foram 6 horas na cruz, em sofrimento. E o que acontece? O padre vai começar a cerimônia às 3 horas. A igreja pede que seja às 3 horas, que é a hora da morte dele. É uma regra, né? A igreja pede que seja às 3 horas da tarde. A pessoa não pode comungar, porque no dia não vai ter missa. A única comunhão é nessa celebração eucarística, que foi a comunhão da missa do dia anterior. Sim. Por isso que as igrejas colocam a mais as comunhões para na Sexta-feira Santa ter. Antigamente, isso é um fato interessante. Entendi. A senhora quer dizer, então, que já prepara a quantidade de âmbula suficiente na quinta-feira, porque como não vai haver missa, na sexta-feira todos comungaremos dessas partículas. Sim, senhora. Antigamente, nos primeiros séculos, eles faziam toda aquela cerimônia da quinta-feira e eles levavam para casa suas partículas. Porque eles iam ficar em recolhimento e iam comungar. Aí depois ficou em desuso essa prática e começou essa regra, né, na igreja, essa instituição da missa da paixão, às 3 horas. Perfeito. E a missa, ela já começa com uma gravidade ímpar, porque o sacerdote entra com os paramentos vermelhos, ele chega na frente do altar junto com o diácono, e ele se prosterna. Nossa, em ato de humildade. Muito tocante. Nessa hora, quem não está compenetrado, desce uma graça ali, porque você vê a gravidade do sacerdote. Sim. Ele chega e ele se ajoelha ou prosterna. Uma reparação também. Uma reparação. E também um ato de humildade. Ele queria, o desejo dele era consolar nosso Jesus Cristo naquele momento. E o que acontece? Na Sexta-feira Santa, a cerimônia ela é dividida em 3 partes. Ela tem a liturgia da palavra, ela tem a a adoração da Santa Cruz, a veneração da Santa Cruz, e logo em seguida a comunhão. A liturgia da palavra é lido uma profecia de Isaías e um salmo, também o Salmo 21, aquela meu Deus, por que me abandonaste, o Salmo 21. Logo em seguida é feito a leitura da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E em algumas igrejas a leitura é cantada. Algumas é lida, mas só que fazem sempre tendo os personagens. Então tem Pilatos, os soldados, sim, São Pedro, 3 são. Então vai ser narrada a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E chega no momento em que Nosso Jesus Cristo morre e a igreja toda tem que se ajoelhar em honra à morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida, que o padre faz a homilia, né, tem o evangelho, a homilia, vai ser lido a oração dos fiéis. Por que a igreja
pede essa oração dos fiéis? Porque ela demonstra que mesmo nosso Jesus Cristo na cruz, ao lado de dois ladrões, um insultava e o outro pedia perdão, ele estava pronto, mesmo com aquele sofrimento, a perdoar. Então a igreja, mesmo com a paixão do nosso Jesus Cristo, ela reza mais ou menos 10 orações pelas pessoas. Então tem pelos judeus, tem pelas pessoas que não creem em Deus, pelas pessoas que não creem em Cristo, pelos fiéis, pela unidade da igreja. São 10 orações em que a igreja mãe, ela reza pedindo perdão. Reza, e a conversão. Pede a conversão. Uhum. Essa é belíssima. As orações são belíssimas. E não esquece de ninguém. Desde os pecadores, até aqueles que não acreditam em Deus, até aqueles que não querem se converter, ela pede por todos. Com a única condição de que eles estejam abertos. Que nem na crucifixão. Os dois, Nosso Senhor Jesus queria perdoar. Sim. Mas só um estava com a alma aberta a receber o perdão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E bonito também, eu não conhecia. Eu conheci quando eu passei a frequentar a nossa igreja. Quer dizer, eu sabia que existia, mas nunca tinha visto. Que é o ósculo ao Santo Lenho, né? Que fica exposto. E aí toda a assembleia, ela também se une naquele momento, sim, né? Desse simbolismo ao sofrimento, né? Também como um ato de reparação. Sim. Depois dessa cerimônia, entra a Santa Cruz. Então, uma cruz belíssima, linda, só que ela entra coberta com um tecido. E quando ela chega na frente do presbitério, o sacerdote, ele vai cantar uma música, que é assim, Et lignum crucis, e o coro responde, venite e adoremos. Que quer dizer, eis o lenho da cruz, vinde e adoremos. Então ele canta, tira um pedaço do tecido. Depois ele canta, tira outro pedaço que está cobrindo a outra mão. Depois ele canta e tira todo o tecido. E logo em seguida começa a veneração da Santa Cruz. Em algumas igrejas tem a graça, como o caso que a senhora falou, de ter um pedaço do Santo Lenho, realmente. E aí aí pode sim ter a adoração à Santa Cruz. Nossa, fenomenal. Eu estou aqui, hoje eu falei, a live, comecei com a professora, é só para a gente ficar ouvindo aqui, porque são muitos detalhes, é muita informação, né? Sim. Não tem nem como estar fazendo, porque tanta interrupção para a gente poder conversar, porque são informações que não tem como a gente não ficar atento, são muitos detalhes. E ajuda a participar de um modo mais perfeito da Santa Missa. Eu imagino que quem ainda está pensando, talvez tenha alguma dúvida de que se irá ou não participar desse momento, eu acho que não está vindo a hora de começar, porque é tudo muito bonito, né? Sim. Acho que é o momento mais esperado as cerimônias mais esperadas, sim, são essas. E te espera o ano todo, né? Uhum. E uma curiosidade importante, até para os que vão participar, é que a igreja concede indulgência plenária para quem participar da Sexta-feira Santa. Verdade. Só que com aquelas condições de estar em estado de graça, confessar e rezar pelas intenções do Santo Padre, do Papa. E estar em estado de graça e pedir, claro, a indulgência. Pedir a indulgência. Claro. Indulgência plenária ainda. Professora, a gente pode continuar falando, que ainda tem aqui. Só que nós temos aqui, né, por trás das câmeras, a nossa produção está contando o tempo para a gente aqui. E já, não dá nem para acreditar que já tem o quê? Meia hora de live, não parece, né? Não. Mas vamos aqui dar uma acelerada, porque a gente vai conseguir falar o restante. Como eu disse para a senhora, né? São temas, a senhora perguntou ainda, a gente vai falar, né, as perguntas. Eu falei, não tem pergunta, porque é uma catequese aqui que a senhora está dando para a gente, sim, né? É um catecismo. Então, tem uma coisa que é importante, vale ressaltar também, na Sexta-feira Santa é um dia que a igreja nos chama a fazer jejum e abstinência. Tanto quanto foi a quarta-feira de cinza, são os 2 dias que a igreja, né, nos chama a fazer jejum e abstinência. Sim. Me corrija se estiver errado. Sim, a igreja ela pede que pessoas acima de 13 anos e abaixo de 60 façam jejum e abstinência. Abstinência de carne, e elas começam no café da manhã, tomam um café com pão, mas sem nenhum tipo de manteiga ou queijo, nem nada. O almoço pode ser uma refeição completa,
e no jantar uma sopa, um jejum. E nada entre os intervalos. Sim, e jejum e abstinência de carne. Então não Sim. pode comer, a igreja pede que não coma carne. E é algo interessante que há muito tempo atrás, quando as pessoas começavam a participar da Semana Santa, era outro clima, né? Porque, por exemplo, as famílias, as pessoas na Semana Santa, elas usavam roupas escuras, que não demonstrassem alegria. Porque imagina, sexta-feira santa, a pessoa chega com uma roupa que demonstre muita alegria. Não pode, ela mostrava pelo ato dela que ela também estava em luto. Então, não se podia ouvir músicas, não se podia buzinar em respeito. Eu alcancei isso. Alcancei. Na casa dos meus avós, né? Eu cresci junto aos meus avós e tinha isso. Nesse dia, meu avô tinha pavor que alguém ligasse rádio dentro de casa. Sim. A refeição tinha que todos os filhos, netos, tinham que ir para a casa dele. A refeição era em família, todo mundo ali juntos. E também tinha todo um respeito maior de estar. Então, algumas coisas também não se faziam. Eu lembro que minha avó também tinha algumas tarefas do lar que ela achava que não deveriam ser feitas, algo assim. Mas é um sinal de respeito. Sim, é um sinal de respeito. Parece que tem alguém perguntando que é um sacrifício incruento. Eu estou amando que a nossa produção está aqui atrás perguntando, por favor, o que é um sacrifício incruento? Eu falei naquela hora, né? Sim. Que... A senhora pode falar. Não, o sacrifício incruento é um sacrifício sem sangue. Então, a Santa Missa é o mesmo sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo fez no Monte Calvário, mas sem o derramamento de sangue. São as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, mas sem o derramamento de sangue. Então, um sacrifício incruento é a Santa Missa. Tá. Então, vamos agora para o sábado de Aleluia. Sim. Seria sexta-feira. Terminamos o simbolismo da sexta-feira. E a pessoa, o sacerdote, assim como ele entrou, ele sai em silêncio. E as pessoas também devem sair em silêncio e tentar nas suas casas continuar esse mesmo espírito de recolhimento. Porque a igreja, ali, nosso Senhor Cristo morreu e literalmente a igreja estará sem Cristo. Mas nós temos uma certeza, gente. Nós saímos dali com a certeza de que retornaremos no sábado com a vitória. Nosso Senhor Jesus Cristo vai ressurgir. Que aí entra no sábado. Entramos no sábado. E assim como a igreja pede para que seja 15 horas, no sábado de Aleluia, ela também pede para que a missa seja celebrada entre as 18 e 19 horas. Também é já chegando à noite. É a maior missa do ano? É a missa mais solene. A mais solene. Eu falo maior por conta do tempo, das liturgias, das leituras. Sim, e ela é a mais cheia de simbolismos. Nossa Senhora. É do início ao final. Ao fim, né? Ao final, cheio de simbolismos. Então, por exemplo, só o horário já é um simbolismo. Porque a noite, ela é o simbolismo de trevas. Então, a igreja está em trevas, porque nosso Jesus Cristo morreu. Então, a igreja pede que seja nesse horário das 18, porque a igreja está sem Cristo. Ele morreu, ele está no sepulcro. Só que tem uma coisa interessante na missa, porque vai começar a igreja toda, a igreja está fechada. A celebração começa lá de fora. Com as portas fechadas. Com as portas fechadas. Simbolizando que está tudo fechado para os cristãos. Com as portas fechadas, o sacerdote vai dar a bênção do fogo. Então vai dar a bênção do fogo. Logo em seguida, ele vai começar a colocar os cravos e os símbolos no círio pascal. O círio, ele representa o nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo diz nas Sagradas Escrituras que ele é a luz do mundo, né? E é o cordeiro também, sim, né? O cordeiro. É um símbolo do cordeiro do círio. Mas o círio, ele representa o nosso Senhor Jesus Cristo por quê? Porque ele recebe em si, se a gente for ver o círio ele é feito com cera de abelha, a mais pura cera, representando a pureza do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele recebe em si algumas marcas no círio. Ele tem, por exemplo, no círio, aqueles cravinhos que são colocados nas laterais, feitos de incenso. Ele simboliza a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo. Em forma de cruz também, né? Tem uma cruz. No centro do círio tem uma cruz. E essa cruz é o símbolo da redenção. O círio, ele recebe as duas letras. A primeira e a última letra do alfabeto grego. O alfa e o ômega.
representando que nosso Senhor Jesus Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. E também ele recebe a numeração do ano corrente. Quer dizer que o tempo está em concurso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi criado para nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ela recebe os cravos. Os cravos, eles são incenso. E o que ele simboliza? Ele simboliza duas coisas. As chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, as chagas que ele recebeu, que ele teve na paixão. E ele representa o incenso, os perfumes das santas mulheres. Nossa. Que elas foram, assim que nosso Senhor Jesus Cristo morreu, elas foram perfumar o corpo, né, dele. E logo em seguida, ele também representa o quê? Levando para o lado espiritual nosso, o cravo, ele representa nossas dores. Nossas dores unidas ao nosso Senhor Jesus Cristo, elas sobem a Deus como incenso. Nossa, perfumado. Então, ele simboliza isso também. Além disso, no Sírios Pascal, ele representa a vida de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. E ele também indica que toda a igreja, hoje, tem fé na ressurreição. Porém, na época de nosso Senhor Jesus Cristo, só tinha uma pessoa que tinha fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que era Nossa Senhora. E por isso que, para acender o círio, o sacerdote pega uma vela pequena, coloca no fogo abençoado e acende o círio, representando que a única que estava com a vela acesa da fé na ressurreição era Nossa Senhora. E logo em seguida, o sacerdote, as portas da igreja são abertas e começa a todo mundo acender as suas velas, suas próprias velas. Isso representando que nós recebemos a luz da fé e devemos transmitir ao mundo inteiro. Então todos na igreja vão entrar na igreja em penumbra, a igreja em trevas, e vão entrar com velas representando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Acesas a partir daquela luz. Isso, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que veio, né, pela fé de Nossa Senhora, Nosso Jesus Cristo. Então, cada um de nós somos chamados também a ser essa mesma luz. A transmitir essa mesma luz de Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Que compromisso, que responsabilidade. Sim, mas que graça também. E que graça, exatamente. E aí começa a procissão com o círio. O padre abre as portas da igreja, também representando o quê? Que Nosso Senhor Jesus Cristo transpassou as portas da morte e ressurgiu glorioso, triunfou glorioso. Então ele abre as portas da igreja e aí começa uma procissão. E nessa procissão o padre canta na frente da igreja, na porta da igreja, Lumen Christi. E toda a igreja responde, Deo gratias. Então, eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Aí o sacerdote vai até o centro da igreja, eleva o círio, canta de novo. Lumen Christi. E ele todos Deo gratias. E depois, lá na frente do presbitério, ele canta de novo. A luz de Cristo, e todos respondem, demos graças a Deus. Por quê? 3 vezes. Em honra à Santíssima Trindade. Nossa. Tá vendo? Cada detalhe, cada ato nessa cerimônia, em todas as cerimônias, são o quê? Um simbolismo de algo. Fenomenal. O do incenso, o do círio eu sabia, o do incenso, confesso à senhora, que não sabia. Que tinha essa alusão também, né, com os perfumes das mulheres. Fenomenal. Eu acho que eu queria perguntar à produção quanto tempo temos de live ainda, por favor. Então, já temos mais tempo. No sábado ainda, assim, eu tinha uma dúvida, porque durante toda a quaresma a gente fica com glória aqui, né? Com vontade de cantar o glória. Sim, mas ainda tem outra palavra que a gente tem muita vontade de falar. A senhora não lembra? Uma palavra. Tem uma palavra que a gente falava antes da quaresma, cantava em todas as missas e que a gente não cantou mais durante a quaresma. Eu sou péssima disso, eu vou pedir que a senhora fale. É uma palavra em hebraico. Por favor. Aleluia. Verdade. O aleluia. É verdade. Na missa do sábado santo vai ser cantado o aleluia. Verdade. Durante a gente reza Laus Tibi Christi. Rex eterna glória. Louvor, não é o aleluia, a Cristo, Rei da eterna glória. Perfeito. Mas aí a gente ficava aí o tempo todo querendo rezar o glória, a igreja nos permite em um dia de solenidade, como foi São José, podemos cantar o glória. E agora cantou também no primeiro dia da vigília, na quinta-feira. Na quinta-feira. Mas o triunfante mesmo, com sinetas, com sinos, é esse glória daqui do sábado. Esse, sim.
mas a senhora pulou uma parte. Ai, meu Deus, por favor, professora. Tem uma parte importante, que é o precônio pascal. Então, Assim- eu achei que fosse após. Não, é antes. Ah, Assim que a gente entra na igreja, vai ser cantado, ou normalmente é cantado, o precônio pascal, que vai demonstrar que nosso Senhor Cristo vai ressurgir. Depois de ser cantado esse precônio pascal, aí vem o glória. nossa. E aí o glória vai ser o glória mesmo. Antes, na quinta-feira, era um glória meio triste. É. Agora vai ser um glória porque nosso Senhor Cristo está ressurgindo. Sinos, alegria. Sinos, então tem a sineta, tem o sino mesmo da O igreja. principal, o sino da igreja. Só que tá tudo na penumbra, perdão. Verdade. E na hora do glória, o padre entoa, né? Glória in excelsis Deo. Quando o coro entra e começa a cantar, cai as cortinas que estão no altar. Verdade. A gente E as precisa luzes, comentar assim, isso. e as luzes da igreja se acendem e as pessoas veem e o altar está totalmente grandioso, Verdade. diferente. Verdade. Pulamos essa parte. Quando desnudo o altar, mas não sei se nas comunidades, né, das pessoas que estão assistindo, mas aqui na nossa comunidade, nesse tempo, né, as pessoas, o sacristão, né, as pessoas que assistem ali, começam a preparar o altar para essa Santa Missa. E aí tem um véu roxo, de fora a fora imenso, Uhum. e fica todo mundo, quando entra na igreja, aquele véu. Sim. E tudo escuro. Tudo escuro, Porque verdade. nesse dia começa já a noite. E na hora das leituras, que é depois, né? Sim. Já começa várias leituras. São 8 leituras e 8 salmos. Então, é grandioso. As leituras, elas falam sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre as profecias, símbolos da ressurreição, né? Prefiguras da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, comenta sobre Moisés, etc. Então, aí vem o sino, as cortinas descem. É emocionante. É emocionante. É emocionante. Quem tá cantando chega em baga, assim, não dá de chorar. Porque... A senhora canta no coro, né, lá em cima, e consegue ter uma visão privilegiada. Às vezes. Porque a gente tamanha emoção e a preocupação prática ali. Mas quem tá embaixo, a gente fica assim, deslumbrado. Fica estagnado. Assim, estagnado. Olha assim, deslumbra. E aquele esplendor, né? Nosso Senhor Cristo ressurgido. Assim, e vem uma graça. E assim, comentando, né, com as crianças, a cerimônia que elas mais esperam. É verdade. Elas ficam, nossa, é aquela cerimônia, que linda aquela cerimônia. E fica esperando aquela cerimônia. Hoje aquela cerimônia bonita, esplendorosa, e ela não só as crianças, os adultos também, mas só que mais elas, assim, que é muito Deixa eu grandioso. falar uma curiosidade para a senhora falou de criança. Aqui na escola, vários alunos, a senhora ensina diversas turmas, e esse tempo também, as pessoas usam, né, como um tempo. Tem um feriado grande, algumas famílias não trabalham, não é um dia comum de trabalho por conta do feriado, e aí usam para viajar, para descansar, dentre outras coisas. Mas o que me chamou a atenção é que algumas crianças aqui estavam até um pouco tristes, porque iriam viajar e não iriam participar. Uhum. E falando, eu não quero viajar. Algumas mães falando, nossa, preciso viajar, ou tenho que ver algum familiar, é a única época do ano que eu consigo. E os filhos não querendo viajar, querendo participar. Isso é muito consolador, porque a criança entende, né, o que muita gente não consegue entender. É porque a grandeza. A escola fez um período de quaresma, né? A escola que a Aurora, ela fez um período de... As crianças fizeram propósitos. Nossa, cada uma mais pitoresca que o outro. Umas decidiram parar de comer alguma coisa que gostavam, outras que não iam perturbar irmãos. No primeiro dia, uma não ia comer chocolate, aí comeu, lembrou, eu vou tomar refrigerante, aí tomou refrigerante. Não vou comer mais isso. Mas fizeram o propósito. Elas fizeram o propósito. E elas passaram por esse momento de penitência, e o que elas estavam esperando? Nosso Jesus Cristo ressurgir. Verdade. Elas estavam esperando viver aquele momento. E aí, infelizmente, né, não vive mais o desejo Nossa Senhora de recompensar de alguma forma, o desejo. Porque é muito bonito de ver. Sim. Como elas entram nesse clima. Hoje mesmo, aqui na escola, foi rezada a Via Sacra, a senhora esteve aqui e pôde ver aqueles pequenininhos, crianças do G2, com todo o calor, né, que fizemos na área externa. Mas as crianças ali compenetradas, cantando com fé, segurando suas cruzes, suas produções. É realmente muito bonito, né, de assistir. Chegamos então no domingo da ressurreição.
Não, falta ainda uma coisa. Ai, meu Deus, eu tô passando a senhora, mas por Assim, favor. Tem uma... Como eu disse a senhora, na quaresma a gente não canta aleluia. Então tem uma cerimônia que é até muito bonita. O diácono chega no meio da igreja, depois do Glória, depois da epístola, que vai ser lida, ele chega no meio do povo e se refere ao sacerdote, o celebrante. E ele fala: Reverendíssimo Pai, eu vos apresento o aleluia, só que com grandiosidade, assim, o aleluia. E aí o sacerdote começa a cantar 3 aleluias. Ele canta em um tom, o coro responde nesse mesmo tom. Ele canta em um tom acima, o coro responde. Ele canta em um tom acima, o coro responde. O aleluia. Nosso Jesus Cristo foi aleluia de vitória. E aí começa uma missa de rito normal, que é a liturgia eucarística, e aí se dá a ressurreição de nosso Jesus Cristo. Que é também o ápice. O ápice. A vitória do bem sobre o mal. Ela foi dividida antes e depois de Cristo, e sobretudo a igreja nasce ali naquele momento. Sim. Não é isso? Na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele veio realmente para dividir. Sim. E aí, a partir de então, é que a gente pode entender, né, o papel, a função da Igreja Católica no mundo. Sim. Né? E isso aqui é um resumo. Se a gente fosse colocar cada pontinho desse assim para nossa vida espiritual, dava um retiro. Então, domingo de Páscoa, dia da ressurreição do Senhor, é um dia de alegria. É um dia de alegria. A igreja já começa a tocar os instrumentos de novo e é cantada uma sequência, o Victime Pascali Laudes. É uma sequência onde fala sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí transcorre a missa no rito comum, normal, mas com alegria, com incenso, com credo, porque no sábado não tem credo. Por que não tem credo? Mas uma coisa interessante, não tem credo no sábado, porque os apóstolos na época não acreditavam na ressurreição. Então por isso que não tem credo no sábado. Tem incenso pelos perfumes das Santas Mulheres, que elas tinham fé em nosso Jesus, mas não tinham fé na ressurreição. O credo é cantado? É o credo Niceno-Constantinopolitano, isso, esse? Cantado. Maravilhoso, eu acho muito bonito. Nós não falamos hora nenhuma aqui da nossa Páscoa, de chocolate, dessa representação. Não entraremos nesse assunto. Não pode ser outra. Não entraremos. Eu só quero, né, para descontrair, para falar, porque eu acho interessante. Hoje na Santa Missa, na escola, o padre falou isso. Ele falou assim: por que ovos de Páscoa? Por que ovo de chocolate? Por quê? Aí as crianças ficaram assim sem saber. Ele falou: porque é gostoso. Não tem motivo. Porque é um dia de celebrarmos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E dia de celebrar, nada como, né? De ter uma boa sobremesa, né? Esse almoço. A Páscoa tem vários símbolos, né? Tem um cordeiro, tem um círio, etc. Mas o ovo da Páscoa é um símbolo de chocolate, não tem um motivo. Tem só porque é saboroso. Sim, nossa, uma catequese. Eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam aqui nessa live ficaram, acredito que satisfeitos também em aprender. Eu, particularmente, muita coisa eu já sabia, outras não. Aprendi muito, porque é uma catequese. Esse é o tom, né, professora, que a senhora traz aqui para a nossa escola. Sim. A senhora, obviamente, ensina história sagrada, ensina, né, muito da doutrina da igreja. Da doutrina da igreja, da vida dos santos. Vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Vida de nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente. Mas também dá esse tom catequéstico, né? Compenetração. De compenetração, para que as nossas crianças entendam, de fato, o sentido, né, do que é ser católico, da doutrina da igreja, do que é a Santa Missa, o sacrifício incruento e todo o simbolismo. Porque aqui citamos hoje, porque estamos na Semana Santa, na Semana Maior, mas a nossa igreja ela é repleta de momentos também solenes com bastante simbolismo, né? Então a gente vai encerrar. A nossa produção diz que o nosso tempo já está encerrando. Eu agradeço, né, a participação da senhora aqui. Gostaria de convidá-la outras vezes. Vou falar aqui a última vez. Algumas pessoas podem estar achando a professora Ana parecida com a nossa professora de música. Sim, são duas irmãs que ensinam aqui. E da outra vez eu fiz a professora de música, a irmã da senhora,
cantar aqui. Eu não vou fazer isso com a senhora, não se preocupe, mas Ela é mais desinibida. eu vou deixar aqui o convite aberto para fazer uma live com as duas. Eu acho que vai ser interessante. Sobre as músicas. Exatamente. Sobre as músicas e talvez, quem sabe, né? Ela convencer a senhora também a cantar um pouco aqui e nos dar essa graça. Então eu agradeço imensamente. Quero também agradecer a todos que assistiram, que ficaram acompanhando a live até aqui agora. E dizer que o Colégio Aurora está aberto. Acompanhem, sigam as nossas atividades nas redes sociais, no Instagram, que sempre traremos novidades aqui. Continuaremos com as lives. Terão professores nas próximas também, convidados para poder elucidar algumas dúvidas, trazer novidades, fatos, dicas. Então, estamos trabalhando bastante para que isso aconteça. Então, por favor, a senhora despeça do nosso público. Queria agradecer a senhora, porque no início eu fiquei um pouco receosa de vir, porque eu sou muito tímida. Mas fez muito bem entender um pouco. E acredito que vai fazer muito bem, como acredito que fez bem a senhora, fez bem para aprender sobre esse simbolismo da missa. E acredito que vai fazer muito bem a quem assistiu. Então... agora, uma gafe que eu... né, como cerimonialista aqui, cerimoniária, que convidei a senhora, esqueci, a professora de religião, nós não fizemos a nossa oração inicial. Todas as atividades do colégio... É que a gente fez antes. Nós fizemos antes dela. Mas não fizemos com as pessoas. Então, sim, por favor, vou pedir que a senhora puxe a oração para encerrarmos aqui a live. Sim, senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora do Divino Amor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Até mais. Salve Maria. Deixa eu...